Uma coisa que vem me fazendo pensar bastante é até onde a IA pode nos substituir, né? E fez eu lembrar quando o ChatGPT começou a entrar em vigor, né? O pessoal começou a usar bastante, né? Lá na época, acho que foi mais ou menos 2022, 2021, né? E o pessoal começou a usar bastante a ferramenta e o quanto isso gerou muita polêmica, principalmente para quem trabalhava com copy, né? Quem fazia textos persuasivos e vendia esses textos persuasivos para outras pessoas para que elas pudessem vender mais ou fizessem para si mesmos, né? E o quanto dentro do mercado muita gente abominava isso e muitas vezes na hora de contratar um profissional sempre tinha lá embaixo assim escrito não queremos copy que utilize o ChatGPT, né, por exemplo. E essa resistência, o quanto ela, ao longo dos anos, ela foi diminuindo bastante, apesar de que, quando você analisa uma copy, né, em sites, você analisa uma copy de uma descrição de alguma postagem, você consegue identificar quando alguém escreveu aquela copy e quando alguém escreveu utilizando um ChatGPT, né? E a questão é, será que a IA em algum momento vai acabar substituindo nós como pessoas? E você que está aqui assistindo deve se preocupar com isso de alguma forma, no sentido de tipo assim, caramba, daqui a alguns anos muitos empregos vão deixar de existir, o que eu posso fazer para poder me diferenciar ou me adaptar para que eu não acabe perdendo meu emprego ou acabe perdendo a profissão que eu exerço, né? E essa é uma pergunta muito interessante. E existem formas de você conseguir se diferenciar ao ponto de você nunca ser substituído por uma inteligência artificial, né? E como isso é possível? Primeiro, a IA, por exemplo, o ChatGPT, outras ferramentas de inteligência artificial, elas servem mais como facilitadores, né, do nosso trabalho, né? Então, até dando um exemplo aqui de coisa que eu estava fazendo aqui, ó, estava fazendo aqui agora uma análise de umas campanhas do Google e tipo assim, uma campanha que a gente começou a fazer agora, tava com mais de 500 termos que tinham sido pesquisados. Eu falei, caramba, quanto tempo eu vou levar para poder negativar esses termos, né? Negativar termos que não fazem sentido para minha campanha de pesquisa. Aí eu fiquei pensando, caraca, eu vou ter que fazer isso à mão. Por que eu não pego a planilha Excel, jogo no Gemini e peço para ele fazer isso para mim? Ele foi lá e fez. E a questão é que uma coisa que eu poderia levar 2 horas para fazer, usando o Gemini para poder analisar esse arquivo para mim, eu fiz em 10 minutos, tá? E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você deveria sempre fazer isso, ou que você está iniciando e você já deveria fazer isso caso você seja ou queira ser um gestor de tráfego, caso você tenha acabado de começar a entrar nesse mercado. Eu não recomendo que você faça isso de início, mas sim que depois que você tiver uma certa experiência de mercado, você pode utilizar essas ferramentas para poder te auxiliar e fazer com que você ganhe tempo. E assim você consegue ter mais clientes, você consegue ter mais tempo de qualidade com a sua família, você consegue fazer diversas coisas que são importantes para você, né? E a IA não vai estar te substituindo, mas ela vai estar alavancando o seu trabalho, né? E então, o que você levaria 2 horas, você consegue fazer agora em 10 minutos, né? Mas, obviamente, como falei, recomendo que você primeiro tenha o discernimento do trabalho, né? E esse é o mais importante, porque a inteligência artificial, ela está focada 100% em te dar a informação, né? Ela vai te dar a informação em tudo, facilitando tudo para você, né? Você não precisa mais hoje pesquisar no Google, por exemplo, para poder entender algum assunto ou resolver algum problema. Você pode chegar na inteligência artificial e ela fazer uma pesquisa consultiva com você. Então, por exemplo, a Bíblia ali, a minha Bíblia, o que eu gosto de fazer quando eu estou lendo essa Bíblia? Eu gosto de pegar ela, colocar aqui, começar a ler, tem alguma dúvida?
consulto através da inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial ela serve como um facilitador para nós, né? Um impulsionador de informação, né? Mas ela não vai resolver o problema do discernimento. E aí é o grande ponto. Você, como ser humano, você tem uma capacidade que a IA não tem de discernir daquele conhecimento, fazer um julgamento moral, ético daquela informação, né? E esse é o grande diferencial de nós para a IA, e é dessa forma que você consegue se diferenciar de uma inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, em poucas palavras, ela nada mais é do que estatística, né? Então, toda a informação que você pega, né, através de um prompt, você joga um prompt, a IA vai fazer uma resposta para você. Essa resposta que ela dá é uma resposta estatística, né? Então, ela é baseada em base de dados, né? Então, ela não é um ser pensante como nós somos seres pensantes. Apesar de ser uma inteligência, né? Ela não é uma inteligência como nós, orgânica, né? Então, a grande diferenciação que a gente consegue ter da IA são em aspectos que somente nós, seres humanos, conseguimos fazer, né? E quais são essas capacidades? Capacidade de criação, né? A capacidade de ser criativo, a capacidade de eu chegar aqui e ter um bate-papo com você, construindo uma linha de raciocínio e desenvolvendo essa linha de raciocínio a partir de anotações que eu faço. Então, por exemplo, aqui eu estou com algumas anotações, né, que eu faço no computador antes de começar a fazer a gravação do vídeo, né? E como a partir dessas anotações e a partir das minhas vivências, conhecimentos e experiências e repertório de leitura, por exemplo, né, repertório de vida, o que eu consigo trazer de informação para você, né? E existe até uma máxima dentro da inteligência artificial que realmente quem utiliza a inteligência artificial para fazer todas as atividades do dia, né, naturalmente essa pessoa vai deixar de utilizar sua capacidade cognitiva para poder resolver problema, né? Isso é um problema, né? Apesar de eu não concordar que, tipo assim, a IA vai deixar a gente burro, vai deixar muita gente que não vai saber utilizá-la da forma correta, né? Porém, aqui a gente tem que saber equilibrar as coisas, porque não adianta nada a gente simplesmente fingir que a inteligência artificial não existe e simplesmente viver uma vida sem ela, né? Hoje é um diferencial muito grande, porque você consegue resolver muitos problemas, como eu dei alguns exemplos aqui para você, rapidamente usando a IA, né? Mas a questão é realmente o discernimento da informação que a IA te passa e como você pode utilizar ela com a sua capacidade cognitiva, com a sua inteligência e com sua sabedoria para você tomar as melhores decisões possíveis. Então, por exemplo, eu tô com um negócio aqui de frota de carros, né? E a gente está tendo alguns problemas em questão de controle, né, e gestão dos carros, né? E agora a gente decidiu que a gente ia construir um contrato e também construir um checklist de se o carro está com algum problema, se o carro tá tudo certinho depois da alocação do carro, né? E eu utilizei a inteligência artificial para poder fazer esse contrato. Só que a questão eu usei ela de forma inteligente, né? Eu peguei e pedi para ela criar esses materiais e depois eu fui lá e reajustei algumas coisas. Pedi para ela mudar algumas coisas, né, de acordo com a necessidade real nossa do contrato, desse checklist de frota também. Então, o que eu poderia ter levado 10 horas, 5 horas para poder fazer, que é um contrato, né, com palavras bonitas, que não tenha buracos dentro do contrato que possam causar ali algum tipo de problema no futuro, né, com o cliente ou o cliente com a gente, eu decidi que, usando a inteligência artificial, além de fazer mais rápido, eu taparia esses buracos, porque eu posso pedir para ela analisar o próprio trabalho que ela fez e fazer os ajustes necessários. E ela fez um trabalho muito melhor do que eu poderia fazer, porque eu não sou advogado também, não sou nada do tipo. Então, usando a IA, eu consigo usá-la como uma ferramenta a meu favor, né? Então, sim, a IA, ela nada mais será do que uma extensão do nosso trabalho profissional, né? É uma nova quebra de paradigma e a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, assim como a gente se adaptou à internet, né? Então, há
30 anos atrás não tinha internet, né? A gente teve que se adaptar depois que a internet chegou e hoje todo mundo utiliza a internet diariamente. Agora com a IA vai ser a mesma coisa. Assim como a internet aconteceu isso, e eu vivi isso, né? Essa barreira, né? Essa dificuldade de realmente usar a internet a nosso favor, o quanto isso ainda, na realidade, ainda é um atrito, né? As pessoas ainda preferem o mercado geral, né? As coisas do jeito que eram tradicionalmente, né? Preferem, ao invés de investir em tráfego pago, por exemplo, preferem investir em panfleto. Então, muita coisa assim, as pessoas ainda têm essa dificuldade de quebra de paradigma, né? Foi até um livro que eu estava lendo aqui, qual que era o nome do livro? Era Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, né? Eu estava até lendo nesse livro que essa quebra de paradigma é muito difícil para muitas pessoas porque elas se condicionam a elas do passado, né? E não conseguem sair daquilo, né? Então a gente precisa quebrar esse paradigma e começar a usar de forma técnica, né? O nosso discernimento através de leitura, né? Através da prática do dia a dia de trabalho, né? Através das nossas vivências no mundo cotidiano, né? No mundo real, elas são a base para que a gente nunca seja substituído pela inteligência artificial, né? Então, a sua essência, você como ser, você como pessoa, nunca será substituído essencialmente com a IA se você faz todos esses pontos, você estuda, se você se dedica na prática, se você faz tudo isso que eu comentei ao longo do vídeo, né? Então, você nunca será substituído se você fizer isso, tá? Então, basicamente foi uma reflexão que eu queria fazer com vocês de como a IA vai substituir muitas pessoas medíocres e como ela não vai substituir as pessoas que decidirem focar na sua própria essência e no seu próprio discernimento, no conhecimento e na vida, beleza? Espero que você tenha gostado e tamo junto, pessoal. É só o começo. Muito obrigado pela sua atenção.